Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Deus é tão lindo que Ele ministrou a palavra de manhã, no louvor. Eu acordei de madrugada e o Senhor ministrou a palavra que a irmã Jocélia leu aqui. E o Senhor ministrava no meu coração assim, ao cheiro das águas. Alguém já sentiu o cheiro de água? Não, alguém já sentiu o cheiro de água? Que você está assim e fala assim, ó, vem cheiro de chuva. Não é? O dia está bem fresco, assim, está calor e fala, ih, vai vir chuva por aí. Como você sabe? Os mais novos perguntam para os mais velhos. Porque tem cheiro de chuva, de água. É assim que o Espírito Santo faz com a igreja. Quando Deus olha para você e vê que as suas raízes estão fracas, não tem mais nada, estão secas, cortaram a sua árvore. Você está lá um toco, a Bíblia fala que ao cheiro das águas. O Senhor podia ter enviado um dilúvio, o Senhor poderia ter enviado uma tormenta, o Senhor poderia ter enviado uma grande chuva, mas o Senhor enviou o cheiro das águas. Então, ao cheiro das águas, o Senhor te traz renovo. É ao cheiro das águas que vem a cura. É o cheiro das águas que vem a liberdade, que vem a transformação. É o cheiro das águas que vem a palavra hoje que se chama a presença. A presença. Em Samuel 2,18 diz assim a palavra. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor, embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Versículo 22. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo o que os seus filhos faziam e os israelitas, e também que eles estavam tendo relações com mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Amém? Pode se assentar. Vou iniciar a palavra do Senhor contando um pouquinho da história de Samuel para vocês entenderem aonde o Senhor quer ministrar sobre nós. O Senhor quer ministrar sobre nós nessa noite sobre a presença. Ana e Eucana eram um casal e Ana não podia ter filhos, então Eucana se casou com Penina e Penina deu filhos a Eucana. Todos os anos eles subiam ao templo, que é uma rotina isso para os judeus, para ofertar ao Senhor. E um dia, Ana foi até o templo e fez uma oração. E Eli era sacerdote e estava ali naquele templo. E quando Ana entrou, ela estava tão angustiada, tão triste pela sua situação, porque ela não podia engravidar, que ela não conseguia orar. A Bíblia fala que ela só mexia os lábios. E ele viu aquela situação daquela mulher e disse assim para ela: mulher, você está embriagada? Ela disse: não, estou aflita. E resumindo a história, o Senhor visitou Ana. A palavra de Deus diz que quando Ana voltou para sua casa naquela noite, ela coabitou com o seu esposo e teve Samuel. E ela tinha feito uma promessa a Deus, que quando Samuel nascesse e chegasse um tempo, ela deixaria Samuel crescer no templo, junto com o sacerdote. Então, todos os anos, quando Ana subia para fazer a oferta, ela levava
uma vestimenta nova para Samuel, porque ele crescia. Ele era ensinado no templo. Samuel não era da linhagem sacerdotal, né, pastor? Samuel não era. Mas, como ela tinha feito essa promessa, ele vivia no templo, junto com seus irmãos postiços, vamos se dizer assim, Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli. Deu para entender? Eli tinha 2 filhos, que se chamavam Ofni e Finéias. Eles eram mais velhos, muito mais velhos que Samuel. Tá? Eles cresciam ali, junto com Samuel. Nós vamos falar desses 4 personagens hoje que a Bíblia nos conta. Eli, Ofni e Finéias e Samuel. E eu quero que vocês entendam toda a história e o que Deus quer tratar nas nossas vidas, e o que Deus quer fazer nas nossas vidas, e o que Deus ministrou na minha vida durante esses 15 dias. Desde a última pregação que eu fiz, essa palavra tem falado comigo. E eu relutei para pregar, e eu fiquei com medo. Muitas vezes eu pensei de falar, André, prega você, a gente troca, porque nós 4, como é nós 4 que pregamos, a gente faz um bem bolado entre os 4. Mas eu falei, eu não posso recuar, essa palavra tem que ser falada. Eu vou te falar que eu tive medo de falar, porque falou tão forte comigo e mexeu na estrutura da minha alma. O que eu vou falar para você, primeiro mexeu comigo. E quando mexe com a gente, dói. Eu vou te falar desse personagem chamado Eli, desse homem profeta de Deus chamado Eli. Eli vem de uma linhagem sacerdotal. Ele foi juiz ali, ele reinou ali, julgou o povo durante 40 anos. Só que Eli, irmãos, ele não soube ensinar os seus filhos a ser segundo a vontade de Deus, segundo o seu coração, segundo aquilo que Deus o ensinava. Ele fazia de conta que não estava vendo o que estava acontecendo na sua casa. Se você for ler a história dele, no início dos capítulos, todas as vezes vinha alguém o alertar. Deus sempre trazia um profeta para alertar Eli. E Eli se omitia. Eli nunca foi de corrigir os filhos. Eli se calava. Até que um dia, o Senhor levou um homem até lá, um profeta, e disse para ele, basta, chega. O Senhor se cansou. E o que o Senhor disse para ele foi muito duro. Ele disse que os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia. Sabe por quê, irmãos? Eles tinham um dever muito grande. Sabe o que eles faziam? Eles cuidavam da arca da aliança. Só que Eli, irmãos, ele já 40 anos fazia a mesma coisa. 40 anos ele estava no mesmo processo. 40 anos ele ia na hora do sacrifício, ele fazia o que tinha para fazer, ele atendia as pessoas que tinha que atender. Eli já tinha vivido o que tinha. Ele não buscava mais a presença. Ao ponto dele não saber que Ana estava aflita. Ao ponto dele ver Ana e achar que ela estava embriagada. Não tinha mais a presença. Não sentia mais a presença. No capítulo 3, o Senhor chama Samuel por várias vezes, e ele pensa que é Eli. E ele vai até Eli. O Senhor me chamou. Ele não consegue discernir que é Deus que está chamando Samuel. Na última vez que ele diz,
Ah, se te chamar de novo, você diz, Senhor, eis-me aqui. Se perdeu a essência. Irmãos, nós somos assim. Eu estou falando nós somos assim, eu não estou falando vocês são assim. Nós deixamos passar a presença diariamente do Senhor por nós. A presença não tem explicação. Se você procurar no dicionário o que significa a palavra presença, significa existência. Se eu tenho a presença, eu tenho a existência. Se eu venho na igreja e eu sento na cadeira, eu não tenho a presença. Eu posso vir na igreja de segunda a segunda, meu irmão. Não tenho a presença. Eu posso ser ofertante, eu posso ser dizimista, eu não tenho a presença. A presença é algo conquistado. A presença é algo desejado. A presença é algo que eu preciso viver com ela. É a presença. Presença. Fiz uma campanha com louvor. Era 3 semanas. De 3 ficou para 7. De 7 ficou para 9. Todas as campanhas. Pode perguntar para qualquer um aqui, ó. Se falou sobre a presença. Sem a presença não existe. Sem a presença não se faz. Eu falei hoje para eles, nós poderíamos ficar aqui um ano inteiro. Mas se nós não nos colocarmos e deixasse a presença agir, nada aconteceria. O propósito da nossa igreja é a construção, amém? Mas se não tiver presença, não constrói. Porque sem a presença não tem união. Sem a presença não tem a compaixão. O arregaçar a manga, o vestir a camisa, o lutar pelo outro. Não tem sem a presença. A presença é algo que não se explica, se vive. É a presença, irmãos. Não sei se você consegue. Não sei se você consegue entender o que eu estou te falando. Não sei se você consegue almejar. A presença é algo que quando você entra num lugar, você invade aquele lugar. Você fala assim, as pessoas falam, não sei porquê, mas quando você chegou, parece que o mal saiu. Parece que eu estou me sentindo bem. Parece que algo aconteceu aqui. É a presença. É a presença. Ele não tinha mais a presença. Ele não tinha mais autoridade. Como ele ia repreender os filhos se a autoridade tinha saído da sua cabeça? Não tinha presença. Oh Deus, quem somos nós sem a presença? Nós muitas vezes queremos fazer tantas coisas pelos nossos braços, pelas nossas forças, e falamos ainda que é Deus. E Deus fala, não sou eu. Eu não estou nesse negócio. Você está fazendo porque você quer fazer. Você está falando no teu nome, não é no meu não, querido. A minha presença não está aí não. A minha presença vai além. A minha presença não traz vergonha. A minha presença não traz humilhação. A minha presença não traz desonra. A minha presença, pelo contrário, traz honra. E além do mais, dupla honra. É a presença. Ele não tinha mais.
E aí eu te conto uma coisa. Você sabe como ele morreu? Ele morreu sentado numa cadeira. Quando soube a notícia que seus filhos tinham morrido, ele caiu para trás, quebrou o pescoço. Olha que morte boba. Olha que morte insignificante. Todas as vezes que lemos sobre Eli, ele está sentado, ele está acomodado. Você não vê Eli um homem trabalhador. Você não vê Eli um homem que está fazendo a obra. Um homem que está indo atrás de almas. Perdeu a essência da presença. Aí vem o Senhor. E nos relata a história dos 2 filhos dele. Que se chamam Ofni e Finéias. E chega aos ouvidos de Eli que Ofni e Finéias pegavam a porção melhor que se era ofertada no sacrifício. Quando as pessoas traziam as ofertas, hoje nós ofertamos, por exemplo, o dízimo, né? As pessoas antigamente ofertavam o melhor carneiro que tinha, a melhor pomba, né? A melhor colheita. Eles pegavam, a primeira porção que chegava, eles pegavam para eles. Isso era pecado. Isso mesmo, a Bíblia fala que eles tinham um garfo de 3 pontas, eles enfiavam e tiravam a melhor porção. Isso para Deus era pecado mortal. Olha como chegou a linhagem de Eli. Na frente da tenda da consagração, ou seja, vamos ver hoje, na porta da igreja, eles se prostituíam. E mais, irmãos, eles eram casados, tá? Eles se prostituíam. Não foram ensinados a ter a presença. Não foram ensinados a ter a presença. Ah, pastora, mas eu não me prostituo. Pastora, prostituição é uma coisa muito séria, eu concordo plenamente com vocês. Eu tenho muito medo de falar isso, mas eu vou falar porque Deus remoeu isso, me tratou isso, e isso eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu fale, então o Senhor traz isso na minha memória. Então eu vou falar. A prostituição não é só o ato, não é só o que eu vejo, não é só o que eu ouço, não é só o que eu falo, não é só o que eu faço. Mas eu ir em outra igreja é prostituição também. Mas eu falar mal do meu líder também é prostituição. Eu fazer panelinha para criticar o que o outro fez também é prostituição. Lê a Bíblia. O problema é que nós não lemos a Bíblia. A gente só lê o trecho da Bíblia que lhe convém. Tem um trecho da Bíblia lá que agora é moda. Eu vou falar. Paulo se fez de louco para agradar os loucos. É esse trecho aí, irmão, que o povo está usando aí fora. Eu vou esclarecer para você, igreja, o que significa isso. Sabe o que significa, querido? Significa que assim, eu me tatuo porque eu preciso ganhar quem se tatua. Eu ponho piercing para ganhar quem tem piercing. Eu uso droga para ganhar quem é drogado. Eu faço coisa errada para ganhar aquele que também faz. Só que a presença é limpa. A presença é santa. E eu vou te falar mais. Quando Davi disse assim, ó, vai lá, pega lá um carro de boi, traz a arca da aliança, onde está a presença. Traz para cá, para Israel. Eles colocaram a arca dentro do carro de boi, e lá vai o carro de boi foi tombar, Uzá fez o quê? Colocou a mão. O que aconteceu com Uzá, irmão? Vocês sabem? Morreu. Ah, como Deus é ruim. É, Cida?
Então por que Deus fez isso? Porque não se traz a presença de qualquer jeito. Aí Davi falou, peraí Deus nada. A presença é santa. Ah, então vai lá, manda os sacerdotes. Manda varões. Vai lá. A cada 6 passos, faça um sacrifício. Tira suas vestes, se lava, faça um sacrifício. Ei, é a presença. Nós não levamos qualquer coisa dentro de nós. Nós levamos a presença. Você entende isso? Você entende isso? Eu não posso levar dentro de nós o pecado e a presença, ela não habita. Eu não posso concordar com o pecado e a presença. Eu não posso tirar um versículo da Bíblia e achar que aquele versículo me acomodou no meu pecado. Pega esse versículo, irmão, lê o texto inteiro. Vai ver lá o que Paulo está falando, tá? Para acomodar o seu pecado. O problema é que crente não lê, crente não ora. E aí quer usar o versículo da Bíblia para tampar o pecado. Irmãos, a Bíblia é clara quando ela fala que de nós não pode fluir 2 águas. Eu não posso estar aqui, ó. Irmãos, a minha vida inteira, eu estive dentro da igreja. E digo diante de Deus, não diante dos meus pais, porque a minha vida é a minha vida com Deus, não é a minha vida com meus pais, não. É minha com Deus. Porque se eles forem para o céu e eu não for, é um problema meu. Tá? A minha vida com Deus, eu não me arrependo de nada. Porque eu servi a Deus, eu não servi a eles. A minha vida com Deus foi servir a Ele. Não adianta eu estar aqui, ó, ministrando louvor. Não adianta eu estar aqui, ó, pregando a palavra. E amanhã na minha casa eu estar ouvindo a música do mundo. Eu amo fulano de tal. Eu amo o sertanejo de fulano de tal. Eu amo o show de fulano de tal. Ei, irmão, quem é você? Quem é você? Que Deus você serve? A Baal ou a Deus? Que presença é essa? Que presença é essa? Ai, meu desejo é assistir o show do Roberto Carlos. Oh! Que isso? Vai lá nas igrejas tradicionais antigas. Sabe o que eu sou capaz de ouvir? Deus é moderno. Deus é moderno. Uau! Pastora, Deus é tecnológico, não precisa de Bíblia. A gente precisa de celular. A gente precisa ser crente. Isso que a gente precisa ser. Eu sei que dói, irmão, porque doeu em mim. A gente precisa ser crente. A gente precisa ter a presença. Isso que a gente precisa ter. Aí falam assim, eu falei esses dias para o André. André, deixa eu te contar uma coisa, filho. Antigamente, quando eu andava na rua, não pela roupa, não estou falando de roupa, tá? A gente olhava aquelas irmãzinhas e falava assim, nossa, aquela ali é crente. Ela não estava com Bíblia, ela não estava falando, não estava fazendo nada. Às vezes estava indo trabalhar. Por que eu sabia que ela era crente? Caráter. Hoje você sabe quem é crente, quem está do seu lado? Se a pessoa não falar, você sabe que ela é? Seja sincero, pode ser. Ofne e Finéias era da linhagem. Eu vou fazer uma coisa aqui. Vem aqui, pai. Dan, vem aqui. Vou fazer uma coisa com vocês. Nós somos uma linhagem. Danilo, não parece, mas eu sou a mais velha. Eu e o Danilo. Pai, eu, Danilo. Não, da linhagem sou eu. Claro, irmãos, eu sou a mais bonita, né? Mas deixa. Somos uma linhagem sacerdotal, pastoral. O sacerdócio não é meu, é dele. Ok? Certo?
Eu tenho meu marido. A linhagem dele é o Pedro. A minha linhagem, né? É o Pedro. Aqui está uma linhagem. Se ele não quer a linhagem, irmãos, vem aqui, Marciano. Deus fala, Danilo, pode ir, velho. Vem, Marciano. Eu te enxerto, filho. Vocês entendem isso? Pode ir, pai. É isso. Foi isso que aconteceu. Eles quiseram a linhagem. Você está aí sentado no seu banco, irmão, esperando Deus vir descer do céu para falar para você levantar e fazer a obra dele? Você não quer? Chegou seu tempo. Olha, Deus falou para mim, eu já dei tempo, eu já falei, eu já prometi. Quantas pessoas eu usei para falar? Deus se cansou. Não vai fazer? Não vai mesmo? Deus vai tirar você e vai levantar quem quer. É a presença. Você não quer. Você está se fazendo de vítima. Ai, Senhor, deixa fulano confirmar. Ai, não, deixa ciclano. Ai, não, se acontecer isso. Aí se tiver uma pedra no meu caminho. Ai, se tiver uma flor murcha. Irmão, chega. Chega de vitimismo, chega de mimimi, chega. Deus já cansou já. Ou você levanta e faz, ou a linhagem, Deus troca. Foi isso que aconteceu. Deus tirou Ofni e Finéias. Vai escandalizar meu nome? Vai escandalizar a minha linhagem? Vem, Samuel. Entra no lugar. Aí vem Samuel, o menino que a Bíblia diz que crescia em graça e sabedoria. Ei, irmão! Pensa! O mesmo Eli que criou Ofni, Finéias, ensinou Samuel. Mas Samuel tinha um diferencial. Não foi Eli, não. Samuel ouvia a voz de Deus. Samuel era sensível. Samuel tinha presença. Samuel foi o maior juiz do Velho Testamento. O maior profeta. Ungiu 2 reis. E ainda mais, ungiu um rei segundo o coração de Deus. Imagina a missão desse menino. Um dia ele está lá, dormindo. Deus chama ele. Samuel. E ele achando que era o profeta, foi lá, e o profeta não sou eu, ele voltou. E Deus chama ele de novo, e ele vai lá, e o profeta não sou eu, até que o profeta fala assim, olha, se te chamar, você diz, Senhor, eis-me aqui. E aí quando o Senhor chama ele de novo, pensa que sobrenatural, você tem uma experiência dessa, Deus te chamando, Zilda. E você fala assim, Senhor, eis-me aqui. Zilda, se levanta que eu tenho um recado para você dar para a casa de Eli. No outro dia, Eli levantou todo feliz. E aí, Samuel, o que Deus falou com você? Acho que Samuel pensou, você tem certeza que você quer saber? Deus me trouxe uma revelação. Você tem certeza? Tenho. Fala para mim. Vamos ler qual foi a revelação? Vamos lá. Samuel 3:18. Diz assim, ó. Então Samuel contou tudo sem esconder nada e ele disse. Peraí. Ah, não, antes. Não, o 11, ó. E o Senhor disse, eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que
eu ia fazer isso, mas não o fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá pagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até pela manhã. Irmãos, o que o Senhor determinou sobre a vida, sobre a linhagem de Eli, foi que toda criança que nascesse, chegasse mancebo, morreria. Ou seja, a gente não tem mais história da família de Eli. Todos aqueles que não obedecem, todos aqueles que querem parar, que querem envergonhar aquilo que Deus tem, Deus corta a linhagem. Você quer outro exemplo? Vou te dar. Um exemplo fabuloso. No início da Bíblia, Caim e Abel. Caim ofereceu ao Senhor, ele cuidava de vegetais, de frutos, e Abel cuidava de ovelhas. E eles foram fazer a oferta ao Senhor. Caim levou suas cestas e Abel levou o melhor cordeiro que ele tinha. Muitos de nós pensamos que Caim ofereceu qualquer coisa. E não foi assim. Não foi assim. Pelo Senhor ter aceitado o que Abel ofereceu, o Senhor conhecia o coração de Caim. Sabe aquele versículo que diz, enganoso o coração do homem, quem o conhecerá? Sabe, eu vou trazer um exemplo bem simples. Eu estou casada com o André quase 20 anos. Quase 20 anos. Aí imagina que uma certa situação aconteça na nossa vida e a gente se separe. Porque meu casamento é selado, eu só estou dando um exemplo. Eu só vou conhecer o André nesse dia. Eu passei 20 anos com ele, mas eu só vou conhecer ele nesse dia. Porque aí eu vou saber a ira do coração dele. Eu vou conhecer o André nesse dia. Caim conviveu com Abel. Eles eram irmãos, não eram? Mesmo sangue. Nasceram da mesma mãe, do mesmo pai. Quando Deus falou, aceito a sua oferta, Abel, o que aconteceu com Caim? Cirou. E Deus falou para ele, por que você cirou? Por quê? E na mesma hora ele maquinou o mal. Na mesma. Ele disse para o seu irmão, vamos lá no campo. Vamos lá dar uma voltinha. Quando chegou no final da tarde, o Senhor falou, onde se encontra Abel? E olha o que ele responde para Deus. Lá eu tomo conta do meu irmão? Lá eu sou dono do meu irmão? Para saber onde ele se encontra? Você acha que Deus não sabia o que ele tinha feito? Então o Senhor fala para ele, a tua geração levará a marca. A gente não sabe qual é essa marca, mas sabe que é na testa. 7 gerações levarão a marca. A presença foi-se embora. Outro exemplo claro. O Senhor fala que o marido tem que amar a mulher como o Senhor ama a igreja. A Bíblia não fala que a mulher tem que amar o marido. Mas o marido tem que amar a mulher. Respeitá-la e amá-la. Então, maridos, tomem cuidado o que vocês fazem com as suas mulheres. Porque o que vocês fazem com elas, vocês estão fazendo com a noiva. Fica a dica, tá? Respeitem. Amem. Deus deu para vocês, homens, serem o cabeça da casa.
Hoje os papéis estão sendo invertidos. Só que eu vou dizer para vocês, Deus vai cobrar de vocês. A sociedade quer ser feminista. Mas Deus não é machista, tá? Deus nos ensina. Quando Ele fez o homem, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Quando Ele fez Adão, Ele diz, ide, multiplicai, dê nome a todas as coisas. Ele não falou assim, Eva, você vai lá e dá nome para tudo. Ele tirou Eva da costela. Ou seja, andar do lado. Tá? Pode me achar machista. O nome que você me der não me importa. Eu só quero te dizer uma coisa. Homens, se posicionem na sua casa. Homens, o seu dever é se posicionarem com seus filhos. É vocês que devem dar educação para os seus filhos, não as suas esposas. Eu aprendi isso. Tudo é a mulher. É a mulher que lava, é a mulher que passa, é a mulher que cozinha, é a mulher que faz tudo. E o homem só trabalha, chega em casa, ergue as pernas, toma banho e quer a janta na mesa. Oh. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você amar, respeitar e tomar a sua posição dentro da sua casa. Eu vou te contar uma coisa, irmãos. Meu marido foi viajar 1 semana. E eu parecia uma barata tonta dentro da minha casa 1 semana. Ah, pastora, mas por quê? Porque o meu marido faz tudo. O meu marido, irmãos, leva todos os dias café para mim na cama. É verdade. É o meu marido. Quando eu cheguei quinta-feira à noite de uma reunião intensa que eu tive na escola, pergunta para o Pedro. Nós sentamos 2 na sala, porque a Júlia estava na aula de música. Eu falei, Pedro, e agora? Ele falou, mãe, pede pizza. Eu falei, filho, então é melhor a gente ir na padaria, né? Por quê? O André que prepara a comida. Enquanto eu vou dando, não faço nada, faço. Eu vou dando banho no Pedro, vou vendo se ele fez a lição, vou organizando as coisas do dia seguinte. E é assim. Cada um tem a sua rotina. Depois que eu operei o joelho, o André que lava o banheiro, o André que lava a cozinha, lavanderia, que faz o pesado de casa, ele me ama. Entenderam, irmãos? Ele me ama. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem ama, valoriza. Isso é o amor. Isso é o amor de Cristo com a noiva. Ele te ama, Ele te respeita, Ele cuida de você, Ele trata você. Eu levo bronca também, e muitas. Às vezes eu falo, eu estou de mal. Não quero mais ser sua amiga. E ele dá risada da minha cara. Levo bronca também, como Cristo nos dá bronca. É necessário para amadurecermos, para crescermos, é necessário para chorarmos. Mas Ele dá bronca porque Ele me ama. Não deixe a presença de Deus sair de nós. Não deixe a presença ir embora. Quando você estiver sozinho na sua casa, sabe o que você faz? Começa a declarar a presença. A presença na sua mesa, a presença no seu celeiro, a presença na sua cama, a presença, sei lá, no seu sofá, a presença no seu cantinho de oração, a presença em você, a presença nas suas roupas. Não seja Eli. Não perca a presença. Não seja Ófine e Finéias. Não venha marcar ponto na igreja. Não entre na igreja disperso. Hoje eu falei para o meu pai, quantas vezes todos que abrem o culto dizem, irmãos, por favor, quem está lá fora, adentre a igreja. Irmãos, isso nem tem que ser falado, nós não estamos lidando com crianças. Eu tenho que entrar já preparado para sentir a presença. Eu não tenho que entrar assim, e aí, irmã, foi no mercado, quando você comprou, o que aconteceu? Eu tenho que entrar já, Senhor,
vai ministrando. Senhor, vai tratando. Senhor, vai quebrando. Senhor, vai fazendo de novo. Senhor, eu preciso, lá na minha casa. Senhor, eu acabei de sair, estava a maior confusão, a maior guerra. Senhor, envia o anjo lá. Senhor, vai ministrando. Senhor, olha as minhas finanças, eu não tenho, mas eu creio, eu profetizo. Eu profetizo que o Senhor vai agir, Começa a entrar naquele portão, falando com Deus, trazendo a presença. Você vai ver que vai ser diferente. Entra aqui na igreja, você foi o primeiro a chegar, ou sei lá, o último. Abre a palavra, começa a ler. Senhor, fala comigo, eu preciso da tua presença. Ora, eu preciso. Seja sedento, eu preciso da tua presença. Você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver a sua casa mudar. Você vai ver algo acontecer. Entenda que sem a presença, nada muda. Nada acontece. Você vai continuar o mesmo. Esses dias eu falei, André, e se a trombeta tocar agora? Irmãos, eu fiquei toda arrepiada. A gente não está preparado para isso. Mas e se tocar agora? Não vai ter depois. Ontem eu estava no aniversário da minha aluna. E a gente estava falando sobre tecnologia. Eu tenho uma mãe que fala sobre isso, trabalha com isso. E ela disse, celular não é nada. Agora vai começar os implantes. Eu falei, então está muito mais perto do que a gente imagina. A Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos. E agora, em todo tempo, eu estou, e se for agora? E se for agora? E se for agora? E se for agora? Eu acordei essa madrugada e pensei, e se for agora? Nós não temos levado isso a sério. E se for agora? Pense que precisamos da presença. Porque se for agora, se levante. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E você fizesse uma retrospectiva da sua vida. Onde está a presença? Onde está a presença? O que tem acontecido com a presença? Senhor, cadê a presença, Senhor? Senhor, eu tenho sentido tão sozinho. Onde está a presença? Dias de dores, Senhor, onde está a presença? Dias de angústia, Senhor, onde está a presença? Eu preciso dessa presença, eu desejo essa presença. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser vir aqui à frente, vem. Mas entenda que no sobrenatural, o Senhor hoje quer te dar algo que você nunca sentiu, que você nunca teve, que você nunca pôde almejar. Que às vezes você está aqui há tantos anos. Pastor, eu nunca entendi o que era essa presença. Pastor, a presença é algo tão forte. Pastor, a presença, ela descortina a minha alma. Pastor, a presença, ela tira os meus medos.
ela me expõe algumas coisas, ela modifica a minha vida, ela sara as minhas feridas. Pastora, a presença, eu consigo perdoar mesmo a pessoa que me machucou. A presença é um amor inexplicável. A presença, eu vejo a pessoa pelo amor que Deus vê. É a presença. O Senhor não olha os meus pecados, o Senhor olha o meu arrependimento. Deus, nós nos apresentamos diante de Ti. E como igreja, Senhor, nós Te pedimos, não nos deixe longe da Tua presença. Que não nos falte a Tua presença. Que não nos falte, Senhor, Te sentir. Que não nos falte, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. Nós precisamos tanto do Teu amor. Senhor, porque sem a Tua presença nós não podemos nada, nós não somos nada. Nós não queremos ser igual a Eli. Vir na igreja por vir, estar por estar, bater um cartão de ponto. Nós queremos estar aqui para sentir, para viver a Tua presença. E a Tua presença é algo inexplicável. A Tua presença é algo extraordinário. A Tua presença é algo sobrenatural, é algo lindo. É algo que a terra não sabe. É algo que a terra não vive. É só quem é teu entende que a presença é a presença. A presença é celestial. Anjos de Deus que trabalham em nosso favor. Inunda este lugar com o cheiro das águas. Você que sabe falar em línguas, fale. Inunda esse lugar, Espírito Santo. Você que sabe falar em línguas, fale. Começa a sentir. Eu sinto a presença e o mover de Deus aqui. Ora, baixala basuri andere baixábia. Cadeias sendo quebradas. Grilhões sendo desfeitos. Rabachuri andele baixala basúbia. Ao cheiro das águas. Espírito de Deus invade este lugar. Ministra a Tua presença neste lugar. Remera baxere malabasúbia. Visita os lares. Deus, Senhor amado, visita os lares. Pai Todo-Poderoso. Guerra entre os lares, entre as famílias. Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, coloca um basta. Senhor, o diabo tem agido para destruição de famílias aqui. Basta. O Senhor fala basta. Ora, machala basuri anda labaxábia. Rabachala basuri anda. Tem pessoas se levantando no trabalho contra a tua vida. O Senhor está pondo por terra. O Senhor está batendo. Você vai cantar o hino da vitória. O Senhor vai te colocar em lugar de honra. Oh, alabaxuri andere balabaxábia. Deus tremendo de vitória. O Senhor está removendo terras hoje. Terras que estavam secas, quebradiças. O Senhor remove. O Senhor joga água e remove. Boas notícias chegarão. Boas notícias chegarão na sua vida. O Senhor vai trazer na sua porta boas notícias. Você não vai até boas notícias, elas chegarão até você. O Senhor vai enviar pessoas. Aleluia. Vai enviar pessoas para te trazer notícias boas. Oh, aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio. Eu creio. E eu profetizo que a partir de hoje, a nossa igreja
a igreja do Senhor Jesus viverá um tempo de alegria, um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de presença, um tempo de melhor tempo, um tempo que nunca se viveu. De 23 anos de restauração em Cristo, nunca se viveu o tempo que vai se viver. Porque eu declaro que em nome do Senhor Jesus, esse novo tempo está chegando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.